eu começo o programa com uma pergunta. Você sabe o que é leucemia? Minha gente, leucemia é uma doença maligna, caracterizada pela quebra do equilíbrio da produção dos elementos do sangue, causada pela proliferação descontrolada de células. Essa doença tem a estimativa de mais de 11 mil casos no Brasil entre os anos de 2023 até 2025, de acordo com o INCA, que é o Instituto do Câncer do Brasil. Para falar sobre esse assunto, eu e você vamos convidar uma pessoa, se tem alguém nesse Brasil que entende do assunto, está aqui hoje, minha gente. Ele é médico, hematologista e oncologista. Então, o Saúde e Fé orgulhosamente acolhe o Dr. Cláudio Galvão de Castro Júnior. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo. Que honra recebê-lo, doutor. Muito obrigado pelo convite. Doutora, eu vi ali uma notícia que está aumentando os casos aí de leucemia, doutor? Não, eu acho que está tendo mais diagnóstico, né? Hoje a gente consegue diagnosticar muito mais do que antigamente. Então a quantidade de diagnóstico aumentou muito nas últimas décadas. Vamos então falar um pouquinho sobre isso, doutor? Vamos. Por favor, doutor, sente-se. Minha gente querida, o doutor Cláudio já está aqui com muito carinho na nossa salinha da saúde, nesse sábado à tarde, para esclarecer tudo, para trazer tudo que causa, os tipos, sintomas, tudo isso a gente vai abordar hoje, o assunto leucemia. Doutor, para a gente começar a falar sobre leucemia, a gente tem que começar a falar assim, de onde se localiza, de onde que parte tudo isso, doutor? Então essa é uma pergunta interessante, né? Porque quando você pergunta para as pessoas onde é que o sangue é feito, muitas pessoas param e ficam pensando, né? O sangue é feito no tutano, né? Então aquela coisa, você tem tutano nos ossos, ali está a medula óssea. As pessoas geralmente confundem a medula óssea, que é aquele tutano que está dentro do osso, com a medula espinhal, que carrega o impulso nervoso. São completamente diferentes. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aqui na coluna, você tem os ossos da coluna, que dentro dele tem tutano. Certo. Então o sangue está sendo produzido ali dentro todo o tempo. Exceto quando a gente é muito bebê ou está na vida intrauterina, aí o sangue vai ser produzido em outros locais. Mas durante quase toda a sua vida, se você tem tutano nos ossos, você tem sangue sendo produzido. O nosso osso, doutor, ele é oco, né? Quando o senhor fala assim, o tutano é aquela parte dentro do osso que está oca ali, né? Que está oca, exato. Aqui parece uma gordurinha, etc., que tem até um prato, chama ossobuco. Exato. Então, ali é onde é produzido o sangue. Em qualquer parte onde a gente tem o osso pelo corpo, o sangue está sendo produzido, ou existe uma parte específica dentro dos ossos, é lá a fábrica? Quando a gente é novo, recém-nascido, praticamente tudo. À medida que a gente vai envelhecendo, ele vai concentrando aqui para o meio do corpo. Ok. Então, mas quando a gente vai fazer, por exemplo, um exame de avaliação da medula óssea, a gente costuma usar esse osso aqui do externo, né, fazer um aspirado, ou se a gente precisa tirar um pedacinho do osso, a gente usa o osso da bacia, que é um osso grande e vai ter produção do sangue todo o tempo lá. Quando a gente ouve, doutor, e é muito importante a gente assim incentivar a doação de órgãos, enfim, isso é importante porque salva vidas, a gente sabe disso, dessa importância. Quando a gente fala assim, doação de medula óssea, o que é isso, doutor? Esse é um outro assunto bastante amplo, mas assim, a doação de medula óssea, você vai fazer, na verdade, é um cadastro. Tá. Então, quando eu preciso de um transplante de medula óssea, que é uma situação em que algumas doenças, algumas leucemias, não todas, a minoria, aliás, vai precisar, eu preciso buscar um doador. E às vezes eu não acho um doador na família, eu vou para o banco. Esse banco tem o registro. Então, quando você faz a doação, você colhe uma amostra de sangue, esse registro fica guardado lá e, se for necessário, eles te chamam. Ok. Então, eles vão te chamar e aí você vai e vão chamar. E, por exemplo, eu posso ter me cadastrado, sei lá, 4 anos. Aí vão me chamar e eu estou morando na China, já aconteceu. Ou chama uma pessoa, ela está grávida. Então, eles te chamam, vê se você está ali, está bem, está vivo, a mulher não engravidou, você não viajou. E aí eles perguntam, você quer mesmo doar? Aí você refaz todos os exames. Ok, atualiza. Atualiza tudo. Okay. Aí você faz um cheque cruzado para ver se é aquilo mesmo. E aí você procede à doação. O mais bonito disso é que assim... Cheque cruzado não tem nada a ver com dinheiro, tá, gente? Não, você checa a tipagem cruzada das duas pessoas, para ver, olha, é mesmo, isso aqui é compatível, está certo a informação. Aí depois a pessoa faz a doação, aí ela é convidada a fazer a doação, e isso, claro, a chance de ser compatível é muito baixa. Então eu estou no banco lá desde 2004, nunca me chamaram, provavelmente não vão me chamar. Mas quando você é compatível, eles te chamam, te avisam, faz uma avaliação de saúde completa em você. Se for seguro para você, você doa.
A gente vai falar já de leucemia, né? Esse tumor que eu acabei de falar no início do programa. Assim. Mas é interessante esse banco de dados, assim, para ver o tipo de sangue, enfim. E alguém lá na frente pode ser compatível, você pode ser compatível e vai ser chamado para doar. Quando eu sou chamado, né? Para doar, eu vou doar todo o meu sangue, doutor? Não, você vai fazer uma doação específica. Geralmente a gente, ou coleta, dependendo do que precisa o doador, você vai fazer uma coleta com uma anestesia do osso ali da bacia, tá. Ou você vai coletar você coloca uma agulha e a gente faz como se fosse uma filtragem do sangue e separa só o que a gente precisa. Entendi. Então, mas isso, você, claro, por exemplo, você tem que ver... Mas é uma quantia pequena, doutor? Depende do tamanho do receptor. Do caso, ok. Então, por exemplo, se é um receptor criança, é muito simples. Se é um receptor maior, você tem que certificar do tamanho do doador, a técnica que você vai usar. Tem uma série de cuidados para que a saúde do doador seja preservada ao máximo. Então, a gente tem todo esse cuidado. A parte bonita é que agora teve um congresso de transplante de medula óssea e teve uma cena super bonita que agora, por exemplo, agora não estou 100% certo, se é 2 anos, eu acho, pós-transplante, o doador e o receptor podem se encontrar. Uau. Então, tem uma foto belíssima de uma criança encontrando um doador. E esse doador que apareceu, inclusive, ele gravou a cena aqui no santuário. Olha! E é de Taubaté. Então ele apareceu, ele gravou a cena e depois que termina a cena, ele encontra, no meio do congresso, encontra com o paciente que ele ajudou a salvar. E aí fica todo mundo emocionado. Está filmado? Isso acho que deve diretora, vamos atrás disso, diretora. Vamos atrás disso para a gente colocar aqui no programa, num outro tema, enfim, né? Isso está super bonito. Eu posso passar depois os contatos da sociedade. Eu acho que isso deve estar gravado. Isso ficou bonito. Que bonito, né? A gente que faz isso há muito tempo acabou chorando muito. Maravilha. Olha que maravilha, é emocionante, né, esse encontro, assim. Então, ok, doutora, a gente já viu essa questão onde é produzido sangue, é no tutano, enfim, mais concentrado na região central do nosso corpo, enfim, lá é a fábrica do sangue. Agora, vamos falar um pouquinho do sangue, né? Eu aprendi, eu não sei se ainda está valendo aquelas aulas de biologia lá atrás, doutor, o sangue é composto por glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas, o plasma. Ainda está valendo isso, doutor? Está valendo isso, sim. Então, para mais ou menos simplificar, porque assim, quando a gente vê o sangue, a gente vê aquele vermelho. Tá. Aquele vermelho que a gente está vendo, aquilo são as hemácias, são os glóbulos vermelhos. Ela tem esse vermelho, essa cor vermelha. Pigmentação? É a base do ferro, né? Então ele dá essa cor vermelha. A hemoglobina. Se fosse cobre, por exemplo, o sangue ia ser verde. Ok. Né? Então tem até umas situações que você tem umas medicações que ele pode mudar de cor. Mas o sangue, ele é vermelho, né? Então essa hemoglobina, ela basicamente, você faz o transporte do oxigênio, então você precisa dela. E é o que você mais lembra. O vermelho, então, as hemácias, os glóbulos vermelhos, responsáveis pelo transporte do oxigênio. Sem aquilo você não está bem. Depois você tem os famosos glóbulos brancos, que fazem parte da defesa. E aí você tem vários times de glóbulos brancos, né? Você tem 2 grandes times que a gente chama de linfócitos. Tá. E aí você tem as células mieloides, aí você tem monócitos, você tem outras séries, eosinófilos. Então E os leucócitos? Então, não, esse está dentro dos brancos, né? Leucócito ou glóbulo branco é sinônimo. Leucos é branco. Leuco é branco. Então, você tem esse grupo e aí tem várias células. E por último, você tem a plaqueta, que sempre é mais esquecida, foi descoberta por último. O pessoal olhava no microscópio, achava que aquilo era sujeira. Mas, na verdade, ela é uma das grandes responsáveis pela coagulação do sangue. Com certeza. Se quando a gente tem um cortezinho, se não tiver plaqueta, vem para cá estancar o sangue, ele fazer aquela feridinha ali, né, doutor? Aquela casquinha ali, né? E aí o nome leucemia é fácil, vem do nome de sangue branco, né? Então, leucos é branco, mia é sangue. Então, os primeiros casos de leucemia que eles conseguiram diagnosticar no século XIX, eles diziam que a pessoa tinha uma grande quantidade de célula branca. O sangue, quando você, por exemplo, colocava num tubinho, então quando você deixa o sangue repousar no tubinho, você vê direitinho as fases do sangue, o plasma, o glóbulo vermelho, e fica uma natinha branca. Ou seja, a olho nu a gente não consegue. A olho nu a gente só vai ver a pigmentação vermelha. Isso, mas no microscópio. Mas se eu botar num tubinho de sangue, se eu deixar aquele tubo de laboratório descansando, eu consigo, a olho nu, eu consigo ver as camadinhas. Uma camadinha. Só que aí essa camada vira uma camadona. Então, nesses casos, o que acontecia? Eles começaram a descrever esses casos e falaram, olha, tem uma situação aqui de sangue branco. A minha mãe dizia que o glóbulo branco comia o vermelho, mas não é exatamente isso. Doutor, eu vou convidar o doutor Cláudio para ficar em pé aqui. A gente tem aqui, o doutor, assim, uma representação
dos elementos do sangue, doutor. Assim, eu gostaria que o senhor explicasse aqui, porque parece que já tem um título leucemia, doutor. Isso, então assim, isso aqui está bem didático, né? Então assim, você vê aqui, esses glóbulos vermelhos, aqui você vai ter um pouquinho de branco. E o que está pintadinho aqui, as plaquetas. Okay. Então, mais ou menos isso é o sangue normal. Equilibrado, aqui está equilibrado. Né? Quando eu tenho sangue doente, o que pode estar acontecendo? Eu posso ter essas células brancas, elas vão se multiplicar em número e vão começar a ocupar o espaço produtivo. Então, ela ocupa o espaço. Aí, o que ela vai fazer? Ela vai fazer os sintomas, o que vai acontecer? A pessoa vai ter anemia. Então, assim, nossa, a anemia vira leucemia? Não, a anemia é um sinal da leucemia, ela é uma consequência. Então, uma anemia, por exemplo, por falta de ferro, a pessoa vai ter sérios problemas, precisa tratar, mas a anemia não se transforma em leucemia, a anemia é ferropriva comum. Agora, quando eu estou nessa situação, o que aconteceu? Esses glóbulos brancos que não são funcionais, eles vão roubar espaço, então você vê aqui que as hemácias já estão sem espaço, que as plaquetas não vão ter espaço, e aí você vai ter problema no exame de sangue. Há um descontrole. Agora, deixa ele fazer uma pergunta isso aqui, doutor. Eu sei que os vermelhos, o glóbulo vermelho, vão levar oxigênio. Isso. As plaquetas, o trabalho de evitar trombo, coagulação, etc. E os glóbulos brancos, leucócitos, vão me defender de agentes agressores, enfim, vírus, etc. Se estão produzindo bastante branco, eu não estou com o meu sistema de defesa bem mais fortalecido, doutor? Não, porque eles não funcionam. Eles são que pena. São estragados, então eles não estão funcionando bem. Então, aí, nessa situação, você não tem. Então, o que vai acontecer, por exemplo, nessa situação? A pessoa vai começar a ficar cansada. Por quê? Porque tem menos hemoglobina, vai ter mais dificuldade para respirar. Ela pode estar fazendo mancha roxa. Então, ela se machuca, faz mancha roxa. Os hematomas ali. Hematomas. Ela pode fazer infecção de repetição, porque o sistema imune dela já está indo embora. Isso eu estou descrevendo mais as leucemias agudas, né? Que elas são muito rápidas. Então, você tem se multiplica muito rápido. Você tem dois grandes grupos de leucemia, a leucemia aguda e a crônica. Na crônica, eu tenho essa multiplicação, mas ela é mais lenta, né? Vai mais devagar, mas você começa a ter alteração. Só que essas alterações vão ser a longo prazo. Então, você também consegue ver isso no exame de sangue, e aí as leucemias crônicas e as agudas, claro, elas têm tratamento completamente diferente. Eu sei, doutor, que a fábrica é lá o tutano, é lá a medula óssea, é a fábrica do sangue, ou seja, é a fábrica. O problema disso... O problema disso está tendo um problema na fábrica? Os trabalhadores estão em greve? O que está acontecendo na fábrica? Na verdade, o que aconteceu? Foi uma invasão na fábrica de células disfuncionais. Os trabalhadores não estão sufocados, eles não têm mais espaço. Então, foi uma invasão, esses elementos são estranhos, eles têm, a gente chama isso aqui, você, por exemplo, é uma leucemia linfóide, é uma leucemia mieloide, porque eu sei que ele descende daquela família linfóide, mas ele não é mais aquilo. Eu chamo porque ele descende daquilo, mas ele está completamente disfuncional, agressivo, ele está invadindo lugares que ele não deveria, ele não está mais respeitando a sinalização do organismo, que a gente tem vários sinais aí para falar, olha, a célula se comporta, ou célula ataque esse local agora. Então, alguma via de sinalização aí está desregulada. Então, a célula começa a se multiplicar demais. Então, vai multiplicando isso aqui, vai preenchendo todo o espaço da veia e da artéria, doutor? Não tem espaço, tudo. Ou seja, não tem como o oxigênio não passa? Você vai ter pouca hemácia, então você vai ficar cansado, você vai ter a defesa ruim. Então, por exemplo, vamos supor que um paciente não trate, como é que ele pode falecer? Pode falecer por insuficiência cardíaca, falta de oxigênio. Ele pode falecer por sangramento ou por infecção. Então, isso é a evolução da doença se eu não fizer tratamento nenhum. Ou seja, algo que a gente tem para combater, para nos defender, pode estar nos atacando. Esse na verdade, é o princípio de toda a oncologia, né? Uma célula se desregula e ela passa, porque assim, nosso organismo ele é uma coletividade. Então, ele é muito interessante porque você tem que pensar ele como coletividade, a célula tem que pensar nela mesma e tem que pensar no coletivo. Se a célula não pensar nela mesma, se eu não pensar em mim mesmo, eu vou tem que sobreviver, tem que se manter. Se eu não pensar no coletivo, eu também sou um problema. Né? Então, isso aqui, na verdade, é um distúrbio. Então, a gente pensa sempre no coletivo e no individual ao mesmo tempo. Quando esse desequilíbrio acontece, o que acontece? Um grupo só de células doentes toma conta de tudo. Isso você pode replicar isso em sociedade, você pode replicar isso onde você quiser. Então, isso é um distúrbio. De repente, algumas células super egoístas se multiplicam e tomam espaço de todo mundo. É um carro desgovernado na contramão, doutor. Vamos sentar aqui, doutor. Olha que maravilha. Já entendemos, então, onde se
ocasiona, se origina tudo isso. Então, quando tem esse quadro, esse avanço, aí eu posso dizer que a pessoa está com leucemia. Isso. E é uma espécie de um câncer, doutor. Isso, genericamente a gente chama de câncer, né? Que às vezes tem uma pergunta clássica, o câncer vai ter cura? Essa pergunta não tem sentido, porque você tem vários subtipos. Então, como é que a gente hoje, o que é o primeiro esforço de uma leucemia? Se eu cheguei a um paciente com leucemia, eu preciso classificar urgentemente aquela leucemia. E as técnicas de classificação estão ficando cada vez mais incríveis. Então, você consegue classificar, então vamos separar se é aguda ou se ela é crônica, e se essas grandes grupos chama mieloide e linfóide. Cada grupo tem um tratamento específico. Então, por exemplo, leucemia mieloide crônica era uma leucemia que há algum tempo atrás, o único tratamento que existia era transplante de medula óssea. Hoje você aparece comigo lá, tem leucemia mieloide crônica. Pois não, faz esse exame aqui, toma esse comprimido aqui e volta daqui 3 meses. E volta daqui 3 meses e toma um comprimido. Você tem um compromisso de tomar um comprimido por dia. E tem pacientes que estão há 20 anos assim. A leucemia linfocítica crônica está indo para um caminho parecido. As agudas, aí eu preciso realmente fazer quimioterapia e, eventualmente, transplante de medula óssea. E aí essa classificação, ela permite com que eu ache mecanismos de ação e, encontrando esses mecanismos de ação, eu encontre drogas-alvo específicas para tratar aquela doença. Isso que é fascinante. Então, eu tenho uma doença, eventualmente eu encontro ali um alvo e eu posso pegar uma coisa que gruda só naquela célula e ataca só aquela célula doente. Para ela não se reproduzir. Para ela não se reproduzir. Entendi. Então, o que está muito importante hoje, além do tratamento, é o diagnóstico. Ok. Agora, o diagnóstico. Por exemplo, vocês médicos sempre nos pedem assim, olha, faça um hemograma. Um hemograma, doutor, acusa alguma coisa, assim, porque tem sempre aquelas taxas, aqueles valores numéricos de DAD, homem, mulher, criança, enfim. O hemograma acusa alguma coisa? Então, se for leucemia aguda, a mudança é muito rápido. Então, eu posso ter feito um hemograma 15 dias atrás, ele está normal e em 15 dias ele mudou. Aí, numa leucemia crônica, eventualmente eu consigo ver a mudança lentamente no hemograma e aí, com base nessa mudança, eu posso fazer o tratamento. Serve muito para leucemia linfocítica crônica, de paciente mais velho. Eu vejo uma alteração, eu falei, puxa, volta daqui um mês e vamos repetir esse hemograma. Aí eu vejo que aquilo está alterado e aí eu posso fazer os exames necessários para fazer o diagnóstico. Mas ele vai acusar, sim. Só que às vezes as pessoas têm uma culpa enorme. Puxa, eu podia ter feito hemograma toda semana. Eu falei, não adianta, porque isso é ultra agudo. A gente tem pacientes que tinham hemogramas muito recentes, que você olhava, eles estavam normais e passaram 1, 2 semanas, 10 dias, então é muito rápido, doutor. As agudas podem ser extremamente rápidas. Por isso que elas requerem um tratamento muito rápido. Assim como elas crescem numa velocidade agressiva, o tratamento tem que ser agressivo. Doutor. Agressivo e apropriado. O diagnóstico correto é uma ferramenta super importante. Agora, doutor, o senhor colocou algumas características, assim, o simples fato de os glóbulos brancos estão se reproduzindo numa velocidade, tomando conta do espaço, não deixando os outros também crescerem, principalmente aí a questão do oxigênio, e aí a pessoa fica ofegante, fica cansada, mas existem outras situações, por exemplo, a pessoa que tem uma certa obesidade, o sedentarismo, vai fazer qualquer esforço, enfim, tem problema de pulmão, uma pneumonia, ou seja, deixa a pessoa também ofegante. Como é que separa isso tudo? A pessoa vai piorar, né? O padrão dela vai piorar. Então, se ela é uma pessoa que já era obesa, ela vai ter pior. Aliás, assim, a gente sabe, por exemplo, a obesidade, né, ela é um problema. A gente tá vendo que pacientes com leucemia aguda que têm obesidade têm uma dificuldade maior de tratamento, tem um resultado pior. A obesidade, ela é um problema para o tratamento do câncer, em modo geral, mas particularmente para a leucemia, a gente está começando a entender que a obesidade é um fator de risco. Todo o trabalho, todo o diagnóstico de leucemia obrigatoriamente, até para o senhor reforçar isso, ele é obrigatoriamente há uma necessidade de um transplante de medula óssea ou não? Não. Então, como é que funciona todo o esquema? Então, eu tenho uma dúvida diagnóstica, então assim, vamos supor, você chegou no consultório, eu olho você, o hemograma, eu falo, bom, isso aqui pode ser uma leucemia. Aí, no meu momento de examinar ali, eu falo, isso pode ser agudo ou crônico. Se for crônico, eu posso fazer aquele procedimento ambulatorial, etc. Se for agudo, eu falo, olha, você vai para o hospital, você pode ir agora ou daqui a pouco. Isso não tem muita opção. Uma vez me ligaram, não sei o que, olha, o paciente está pensando em ir, não, você tem que ir agora.
você quer fazer em outra cidade, você vai pegar o carro, vai pegar o avião, agora. mas é agora. Amanhã não dá mais. Tá. Então, a aguda, ela requer um senso de urgência absoluto. Tá. Aí, o que acontece? Como é que é feito o diagnóstico? Eu olho o hemograma, eu faço o exame de análise da medula óssea, eu uso a mesma técnica lá que eu coleto a medula, o tutano para o transplante, só que eu pego um pedacinho só. E eu no microscópio, eu tenho vários exames laboratoriais para saber o nome e sobrenome daquela leucemia. Okay. E aí, saber as mutações que ela carrega e aí planejar o tratamento. E isso que está avançando de uma maneira incrível. Aí, quando eu sei tudo aquilo, eu consigo dar a terapia exata. Eu avalio aquele tratamento, então eu geralmente faço um início de tratamento, avalio aquilo, olho os fatores de risco e vou decidir se aquele paciente vai precisar ser transplantado ou não. Okay. Se a leucemia voltar no futuro, a maioria dos pacientes precisa de transplante. Olha que coisa, gente. Gente, quantas informações. Eu estou aprendendo barbaridade. Eu tenho certeza que você também. E agora vamos voltar ao nosso bate-papo com o Dr. Cláudio Galvão de Castro Júnior, nosso médico hematologista e oncologista, que está aqui hoje com muito carinho falando sobre essa realidade da leucemia. Doutor, eu terminei o bloco passado fazendo um monte de perguntas, né? Tem algum fator hereditário, o pai, o avô teve, alguém também mais próximo, linha direta, pode ter também? Existe um fator hereditário fraco em algumas situações. Tem algumas doenças, por exemplo, como síndrome de Down, que a gente sabe que esses pacientes, principalmente na infância, vão ter uma chance maior de ter leucemia, e algumas outras síndromes genéticas não tão comuns que também podem ocasionar, né? Então, você tem uma chamada síndrome de Bloom, são coisas super raras. Okay. A maioria das vezes a gente não vai saber. O que a gente sabe é que, assim, as leucemias, por exemplo, as linfóides agudas, elas vão acontecer muito na infância, mas vão continuar acontecendo na idade adulta. As mieloides agudas, elas vão acontecer durante toda a vida, né, e vai aumentando com a idade. A leucemia mieloide crônica, ela é mais de adulto, embora possa acontecer na criança. E essa linfocítica crônica, ela é quase que exclusiva de gente mais velha. Quer dizer, você muito raramente vai ver abaixo dos 40, 50 anos. Então, você tem essas faixas etárias. Claro, aí você pode fazer o diagnóstico precoce. Prevenção é um pouco complicado. Okay. O que se tem de estudo, mas isso estou falando de coisa muito nova, publicada esse ano, eles começaram a entender a leucemia linfóide aguda infantil, um tipo dela, um tipo apenas, onde a pessoa carrega uma mutação genética, só que eu preciso de mais coisas para essa mutação virar uma leucemia. Okay. Então, é uma mutação relativamente comum. Há muitas variantes. O 2% das pessoas, 1 a 5% vai carregar essa mutação. Só que eu não tenho esse monte de leucemia de criança. Okay. Então, o que acontece? Eles começaram a entender que as bactérias que moram lá no nosso intestino desempenham um papel importantíssimo na gênese dessa leucemia, pelo menos em nível laboratorial, em animal ainda, não está em gente isso. Então, isso reforça a necessidade de quê? De que se eu tenho alguma coisa para fazer de prevenção, aleitamento materno, dieta adequada, exercício físico. Então, assim, agora eles estão tentando entender essas mutações e em laboratório, dando alguns medicamentos, isso para os bichinhos, para os ratinhos, para ver se eu consigo prevenir aquela leucemia naquele ratinho jovem. E eles estão conseguindo. Então, isso tem um caminho longo pela frente, mas talvez, num futuro, a médio prazo, a gente possa fazer algum tipo de triagem e prevenção de alguns tipos de leucemia. O que atrapalha, doutor Cláudio? Assim, por exemplo, tabagismo, álcool, atrapalha? Na leucemia, em geral, não é o fator. Então, ele não é, nessa doença em particular, mesmo em criança ou em adulto, você não tem essa relação. Tabagismo e álcool, eles têm relação muito forte com outros tipos de câncer. O tabagismo, uma série de câncer. Uma gestante, eu vou colocando situações assim, para o doutor esclarecer, né? Situações assim, por exemplo, a mamãe, ela está esperando seu neném. Ela descobriu leucemia, vai passar para a criança? Como é que é o caso mãe com leucemia é uma situação extremamente rara, felizmente, mas extremamente difícil, né? Que você tem que pesar a idade gestacional da criança, etc., o que você vai fazer. São situações que eu me defrontei na minha vida pouquíssimas vezes. Mas, assim, o processo de genes da leucemia, alguns tipos de leucemia infantil, você pode ter o primeiro gatilho ali durante a vida intrauterina e depois o segundo gatilho com ele mais velho. Ou você pode ter aquele primeiro gatilho e nunca acontecer de novo aquilo, porque é uma doença extremamente rara. Se eu pegar, por exemplo, criança, vai ser 2 por 100 mil.
Então, eu tenho que ter uma série de coisas acontecendo como se fosse ganhar na loteria ao contrário. Então, assim, o que se pode fazer para prevenir? Hoje em dia, a melhor maneira que eu posso dizer é, olha, se alimente bem durante a gestação, amamente o seu bebê adequadamente, evite o uso de antibióticos de modo desordenado, porque isso realmente, assim, o uso de antibióticos de maneira inadequada está mostrando em vários estudos que ele pode, sim, atrapalhar uma série de tratamentos, uma série de doenças. Então, assim, o respeito ao antibiótico, que é uma ferramenta muito útil, isso é muito importante. Então, antigamente, antibiótico foi uma grande coisa ter uma lei que tem receita para dar antibiótico. A minha mãe, por exemplo, saía me dando antibiótico para qualquer coisa. E a gente sabe que isso é muito prejudicial. Então, antibiótico é importante, antibiótico salva vidas, mas eu tenho que ter muito cuidado. Então, nesse pequeno conhecimento que a gente tem, né, a gente não sabe muito desses fatores ainda, o que eu falo é a melhor dieta possível, amamentação, e aí esse é o tipo de coisa. E exercício físico, todas essas coisas, isso sempre vai ajudar. Sempre vai ajudar. No conjunto da obra. Sempre vai ajudar. Doutor Cláudio, agora uma situação, por exemplo, uma pessoa que teve uma leucemia, não foi aquela agressiva, enfim, ela está sob controle, etc, enfim. Essa pessoa, ela lá na frente, ela vai poder doar sangue? Assim, a doação de sangue, a gente tem uma série de travas, porque assim, você quer o mínimo risco. Então, assim, se você chegar para a doação de sangue lá naquele dia, falar que eu estou com dor de cabeça, alguma coisa duvidosa, você fala, não, eu vou descartar esse sangue. Então, eles preferem que, assim, quem já recebeu transfusão de sangue, que não doe mais sangue. Agora, por exemplo, em situação extrema, vamos supor que o sujeito teve leucemia, ele tem um rim para doar, é só aquele rim que existe, então talvez você possa fazer alguma coisa. Mas, em modo geral, a gente evita por medida de segurança ao paciente que está recebendo a transfusão. Doutor, uma analogia. Quando a gente vai no mecânico, enfim, de repente o carro, há a necessidade de trocar todo o óleo do carro, filtro, etc, para colocar coisa nova. Vamos voltar à fábrica do sangue. Sim. Eu vou lá na fábrica do sangue, lá. Eu preciso dessas situações, leucemias agressivas, precisam desse transplante. Como é que é feito isso? Se tira todo o sangue do indivíduo e coloca lá uma quantia para ele reproduzir? Como é que é feito o mecanismo, a engenharia da transfusão? Isso eu me lembro um transplante. Quando eu era residente, né? Porque eu achava também que assim, eu devia dar aquela quimioterapia, devia chegar tudo a zero e eu fazer o transplante. E no dia que não chegou nada a zero, eu falei, meu Deus, vai dar errado isso aí. Mas deu certo o transplante. Como é que funciona? Então, assim, para fazer o transplante de medula, eu preciso fazer uma quimioterapia, eventualmente junto com uma radioterapia, que a quimioterapia vai matar as células da medula, junto com a radioterapia. Então, ela mata aquelas células que estão lá para que possa as novas entrarem. E o curioso é que no início o pessoal achava que precisava pegar uma injeção, botar lá no osso e apertar. Não, se você coloca no sangue, essa célula acha a sua sinalização e entra no caminho correto. Então, ela volta para dentro do tutano, você não precisa colocar ela dentro do tutano. Ela volta lá para a medula óssea e lá ela volta a produzir o sangue. Então, como é que é o método, né? Claro, eu tenho que fazer toda aquela escolha do paciente, se aquela doença está indicada, se eu tenho doador. Mas assim, quando ele chega no centro de transplante, ele faz uma quimioterapia intensa, junto ou não de radioterapia, e depois eu coloco a medula óssea nova. E ela vai achar o seu caminho. Eu ponho no sangue, né, através de geralmente eu não ponho direto numa veia, eu ponho um catéter, um dispositivo geralmente de silicone, a medula entra por ali, ela é igual ela não tem graça nenhuma, a gente fala que é um anticlímax, quando o paciente espera que vai acontecer alguma coisa, aí aparece uma bolsa, que parece uma bolsa de transfusão de sangue, e a pessoa olha, mas é só isso? Eu falei, é só isso. E aí ela entra na circulação. Então ela parece um sangue um pouco mais grosso só. E aí, uma vez que chegou lá na fábrica, doutora, ela vai ser a dona da fábrica, uma gerência nova, né? E imediatamente ela começa a se reproduzir? Ela leva, assim, até ela tomar conta ali, dependendo do tipo de transplante, ela vai levar de 10, 14, 15 dias para começar a produção. Aí depois, qual é a questão? A gente tem que cuidar para que nenhum remanescente daqueles funcionários rebeldes que tomaram a fábrica, que eles não voltem. Então, quando eu faço o transplante, ele vem com o sistema imune novo do doador. Esse sistema imune, ele
a gente espera que ele reconheça, se sobrar algum daqueles invasores, ele combata aquele invasor. Né? Olha que então, isso chama de uma imunoterapia. Isso é uma imunoterapia mais antiga que existe. O primeiro transplante registrado oficialmente foi em 1969. A paciente mais antiga viva pós-transplante, se eu não me engano, agora ela deve estar 50 anos pós-transplante. Ela deve ter em torno de 57, 58 anos. Uau. E ela foi transplantada lá com 7 anos de idade. Eu perguntei para o pessoal de Seattle, hoje tem essa paciente mais antiga. Em Seattle tem uma médica maravilhosa que trabalha, ela é uma brasileira que está lá, fantástica. A gente faz homenagem para ela toda vez no congresso. O senhor lembra o nome? A doutora Barry Flowers. Beijo para ela. Ela até é retratada num filme do Hector Babenco, ele fala, ela tratou do Babenco, então ele fala o nome dos médicos, é muito interessante, porque no filme dele ele coloca o nome real dos médicos que o trataram em Seattle. E Seattle é o berço do transplante, onde teve o Dr. Thomas, né, que ganhou o prêmio Nobel por isso, e ele teve aqui, já teve no Brasil algumas vezes, agora ele faleceu, mas era uma figura, assim, de uma inteligência absurda e de uma humildade absurda. Olha que coisa. Uma coisa muito interessante de conversar com o Dr. Thomas, eu era residente, assim, era como se eu tivesse conhecendo, quando eu vi o Dr. Thomas, como se fosse um Beatle, assim, era o Paul McCartney, né? Está dizendo do Papa aí, né? Era o Papa. Doutor, chegou uma pergunta pelo Instagram, que a gente também quer encaminhar com o Dr. Cláudio. A anemia pode se transformar em leucemia? A pessoa mandou essa pergunta pelo nosso Instagram, doutor. Isso que a gente já tinha comentado. Isso aí, assim, a anemia pode ser sintoma de várias doenças, inclusive leucemia, inclusive outros tipos de câncer. Mas a anemia ferropriva, aquela criança que não come, aquele adulto que não come, ele não vai virar uma leucemia. Agora tem mesmo uma paciente que eu vou atender, assim, que terminar um atendimento de urgência, que ela tem uma anemia por deficiência de vitamina B12. E aí ela simula um quadro de leucemia, o exame de sangue dela, você, se não conhece, você fala assim, nossa, essa mulher está com leucemia, mas ela está com uma deficiência gravíssima de vitamina. E aí eu só reponho essa vitamina e isso volta tudo ao normal. Só a questão assim, do que veio antes, o ovo ou galinha, nesse sentido assim, a pessoa está com anemia porque está tendo quadro de leucemia lá, ou a leucemia que está sinalizando e manifestando em outras ramificações e está produzindo anemia? Não, então, a anemia que a gente conhece geral, ela geralmente é por falta de alguma coisa. Então, em geral, está faltando ferro. Ou, por exemplo, eu tenho uma alergia a leite de vaca horrorosa, eu estou perdendo quantidades mínimas de sangue pelo meu intestino e fico com uma anemia crônica, está faltando ferro. Menos comum faltar vitamina B12, ácido fólico, isso tem muito no alimento, mas, por exemplo, vegano às vezes pode ter deficiência de B12. Agora, quando a leucemia, o que acontece? Foi o que a gente explicou lá no início do programa. Aquela fábrica está tomada, eu não estou produzindo célula vermelha. E a anemia pode ser sinal também de que eventualmente eu estou tendo um sangramento ou eventualmente que a minha hemácia está sendo destruída, porque chama anemia hemolítica, né? Algum fator, você tem destruição das hemácias, então tem doenças, por exemplo, reumatológicas, que eu posso ter destruição da hemácia. Então, quando eu vejo uma anemia, eu preciso olhar e saber, da onde que está saindo essa anemia. A maioria das vezes eu vou cair na anemia ferropriva, falta de ferro, que é a coisa mais simples. Mas eu tenho sempre que ficar atento. Ela pode significar, por exemplo, que eu estou com uma insuficiência renal, uma doença crônica. Então, ela tem anemia, chamada anemia da doença crônica. Ela pode significar outras doenças. Mas se eu vejo aquela anemia, eu preciso investigar em qualquer faixa etária. Ô, diretor, tem um WhatsApp também chegando ou não? Tem pergunta no WhatsApp? Tem chegando? Assim, a gente vai com muito carinho encaminhar aqui, doutor. A gente vai colocar as perguntas aqui, doutor. Mas assim, lá no nossa fábrica, voltando à fábrica, eu gosto da ideia da fábrica, eu quero entrar na fábrica, conhecer a fábrica por dentro, assim. Por exemplo, tem os departamentos, esse departamento, ele produz plaquetas, esse departamento produz só glóbulos brancos, esse departamento só os glóbulos vermelhos. Ou é uma coisa que ramifica que vai... Né? Então, mais fácil é você olhar no microscópio, você consegue ver isso. Então, a gente sabe que tem uma célula-mãe, né? E você tem uma célula-mãe que está lá desde o início. Essa célula-mãe pode formar outras células-mães ou... A maioria delas, ela vai se especializando. Então, ela vai formando célula vermelha, ela pode se transformar em plaqueta ou ela pode se transformar naquela família de células brancas. Então, há uma célula-mãe que vai... Isso, aí no microscópio você consegue enxergar aquela célula mais jovem, aí você consegue, por exemplo, enxergar já aquilo que vai se transformar em plaqueta, né? Então, está cheio de
um trombócito cheio de plaquetinha dentro. Ok. E a célula vermelha, que ela não tem o núcleo no meio, no início ela tem núcleo, lá quando você olha dentro da medula óssea. Então você aspira aqui um pedacinho, um pouquinho de meio ml de sangue, você consegue passar no esfregaço e olhar isso no microscópio. E aí você consegue ver isso, as diferentes fases de maturação. Você faz uma contagem, né? Pode ser, geralmente é manual, e você diz, não, essa medula está bem, está com uma proporção de célula vermelha, de plaqueta, de hemácia. E no caso de uma leucemia, está só produzindo a branca. Ela pode estar produzindo, por exemplo, pode ser uma leucemia de série vermelha também, pode ser, isso é mais raro, mas pode ser uma leucemia da série plaquetária. Okay. Então, existem essas leucemias. Então, você está com uma produção inadequada. Ou eu posso estar com uma infiltração e, eventualmente, a medula está ela fica quase que vazia, né? Você acha aquelas células doentes, mas está tão doente que ela fica vazia. Você vê ali gordura. Então, por isso que é muito importante caracterizar. Porque eu tenho outras situações, por exemplo, uma síndrome mielodisplásica. Seria mais ou menos uma pré-leucemia, uma doença também que a medula começa a não funcionar muito bem e eu tenho que fazer essa avaliação e falar, olha, está acontecendo isso. Okay. Então, tem outras coisas, outras subdivisões, né? Então, mielofibrose, por exemplo, que é uma doença onde a medula começa a fibrosar, né? Então, eu consigo ver isso e consigo fazer tratamento hoje, às vezes até transplante de medula. Então, esse trabalho do diagnóstico ele é muito importante. Então, às vezes as pessoas esquecem, né? Eu gosto muito de falar de diagnóstico. Pessoal, vamos tratar. Falando, não, vamos ver esse diagnóstico. Muita coisa no consultório vem segunda opinião. Não, o que a gente faz no tratamento? A gente para tudo, vamos olhar o que é. E às vezes o tratamento não era aquele, você tinha que mudar o caminho. Tem que saber de onde está vindo a origem de tudo isso. Perguntas pelo WhatsApp chegando aqui no Saúde e Fé. Doutor Cláudio, a Dolores Estevão, de Ribeirão Preto, São Paulo. Boa tarde, Dolores. Bem-vinda ao Saúde e Fé, Dolores. O filho de uma amiga estava com uma anemia muito forte. Acharam que era só isso. Mas quando fizeram mais exames, descobriram que era leucemia. A anemia, de novo assim, pode ser um dos sinais da doença? Pergunta a Dolores, doutor. Com certeza, como a gente comentou. E aí, às vezes, o médico tem que ter atenção, porque existem sinais simples no hemograma, naqueles númerozinhos que a gente vê, que aquela anemia é só uma anemia ferropriva, que é uma anemia que chama mais atenção. Tá. Então, ela já podia ser um sinal, sim, de leucemia, e às vezes o colega lá no início talvez não tivesse prestado atenção e se confundiu, ou foi uma coisa muito rápida e realmente o hemograma de uma semana para outra mudou. Okay. Chegou outra pergunta, não sei se é Figner ou Fagner, eu acho que é Fagner ali, o Honorato, de Montes Claros, Minas Gerais. Se é Figner também, seja muito bem-vindo e boa tarde, viu? Meu filho tem 17 anos, foi diagnosticado com leucemia mieloide aguda há 1 mês e iniciou imediatamente os tratamentos. O transplante de medula pode ser uma solução para ele? Pergunta o Figner ou Fagner? Doutor? Então, essa leucemia é uma leucemia bastante grave e eu tenho que classificá-la. Então, conforme a classificação, eu vou fazer uma quimioterapia e terminar só com quimioterapia, ou eu vou fazer quimioterapia e já tenho que programar um transplante. Então, para saber exatamente, eu precisaria de mais dados. Mas, assim, pode ser uma opção, dependendo do grupo que ele cair, pode ser sim. Mas aí o médico que está tratando dele precisa ver essa informação como um todo e falar, não, isso realmente é uma leucemia que eu vou já precisar mandar para o transplante. O Brasil, ele tem, o banco de dados do brasileiro é bom? O banco de medula do Brasil é excelente. Uau, que bom. Ele está conectado com os maiores do mundo. Se eu não me engano, o Brasil é o terceiro maior banco de medula do mundo. Olha. Eu não venho com esses números na minha cabeça, mas... Mas é bom. Funciona muito bem. O que a gente tem hoje de deficiência? Se você tem convênio, hoje a deficiência para transplante, a espera praticamente ela não existe, né? Você vai ter que esperar todo o procedimento doador, etc. Mas hoje, por exemplo, para o SUS, o que nos falta é leito, não mais falta doadores, né? Nos faltam leitos para conseguir transplantar os pacientes do SUS na velocidade que a gente gostaria. Então, não é mais falta de doador, nada, e a gente consegue muita coisa. Então, precisaria de agora ter incremento financeiro para a gente conseguir abrir mais leitos de transplante. Oh, que maravilha, gente. Mas que boa notícia saber que o brasileiro é solidário, já está lá se cadastrando, dando o seu tipo aí de sangue para saber, né, que amanhã depois alguém pode solicitar para salvar vidas. Vamos continuar nosso bate-papo aqui com o Dr. Cláudio, nosso médico hematologista e também oncologista. Ô, Dr. Cláudio, né? No bloco passado o senhor falou tanto, a gente está falando do sangue, porque é lá a fábrica do sangue. Eu quero fazer uma pergunta assim, por exemplo, a gente sabe que tem A, B,
AB e O. Essa é só uma classificação dos sangues. Eu estudei, doutor, viu? Agora, o tipo de sangue também diz alguma coisa sobre, olha, esse tipo de sangue pode ter mais leucemia, esse tipo de sangue, existe a classificação e a origem da leucemia? Não, o tipo de sangue não tem relação com a leucemia, inclusive o tipo de sangue, por exemplo, a gente fazer transplante de medula, eu posso pegar um paciente com sangue completamente diferente. Eu posso pegar um paciente, por exemplo, que é sangue A, receber um doador tipo O. Então, só explicando um pouquinho melhor, na medula eu vou olhar uma outra coisa, que é a tua identidade imunológica. Então, eu recebo uma medula de uma outra pessoa que precisa ter uma identidade imunológica compatível com a minha. Mas o tipo de sangue aí não interessa. Interessa pouco, assim, porque eu quero melhor que seja igual, mas se for diferente, ele não impede o transplante. Por exemplo, se a pessoa tem lá, né, tá com leucemia, mas ela é O positivo. Ok. Aí, de repente, vai fazer todo esse trabalho, a quimioterapia, a radioterapia, vai mudar a gerência da fábrica e ela passa a ter um doador de A positivo, não importa. A gerência da fábrica muda e, por exemplo, num pós-transplante, se eu receber um sangue A positivo, meu sangue vai mudar para A positivo. Se eu sou um homem e recebi um sangue A positivo de uma mulher, o meu sangue vai ser sangue de uma mulher A positivo. Então, eu vou ter que conviver no seu fizer, por exemplo, pegar um pedacinho de pele, vai estar lá XY, né, que é masculino, mas se eu fizer no meu sangue, vai ter XX, vai ter a identidade daquela pessoa. Então, aí, quando eu faço transplante de medula, para fazer algum teste genético, eu tenho que ter cuidado, porque o sangue vai dar uma identidade diferente do que eu fizer na pele. Aí, claro, aquele sangue não vai valer mais. Doutor, o senhor falou que o Brasil, né, é um dos países assim, protagonistas, enfim, nessa solidariedade, nesse cadastro dessa central aí dos tipos sanguíneos, enfim, compatíveis. Amanhã depois, alguém precisa, entra em contato comigo, né? Por exemplo, eu estou precisando, eu entro em contato com o Dr. Cláudio. Olha, alguém pode dizer assim, não, lá atrás eu cadastrei meu nome, mas hoje eu não posso doar. Existe isso também, doutor? Existe, já aconteceu, né? Há algum tempo atrás, alguns anos, nós que éramos do centro de transplante, a gente ia até o país ou a cidade buscar, né? Hoje isso tem técnicos profissionais do Instituto Nacional do Câncer, lá do Sistema Redome, REREM, que fazem isso. Então eu já estava pronto para embarcar para a Inglaterra e... O senhor? Eu, pessoa física. E o paciente, eu falava, bom, amanhã a gente começa a quimioterapia e tocou o telefone e falou, olha, teve um problema, o doador teve problema, eles não disseram qual, e foi cancelado. Então, isso pode acontecer. Qual é o tipo de problema? A pessoa descobriu que estava grávida, ela tem naquele teste de triagem, uma hipertensão, né, um problema familiar. Então, assim, eventualmente, isso pode acontecer. E pode gente desistir, infelizmente. Às vezes a pessoa está em ótimas condições de saúde e simplesmente ela desiste, fica com medo e desiste. Mas isso já aconteceu. Esse tipo de... Porque a gente cria uma expectativa. Ou seja, a pessoa está lá, está internada, está precisando, torcendo para que encontre um doador. De repente, encontramos um doador, aquela expectativa toda. E de repente dá a notícia, poxa, não foi dessa vez. E aí, o que acontece com o paciente? Tem que esperar? Então, a gente geralmente a gente já deixa mais alguma coisa de backup, né? Então, você tem um doador alternativo, então você tem algumas coisas preparadas. Eventualmente, por exemplo, algumas pessoas têm uma dificuldade maior para achar doador. Outras acham assim, a gente acha 10, 15, a gente escolhe o melhor. A gente pula para o segundo da lista. Tá. Essas coisas mais urgentes, claro, de mudança, de último tempo, de desistir, elas acontecem. Felizmente, não são situações comuns, mas acontece, a gente tem que estar preparado para elas. Esse estar preparado, doutor Cláudio, se eu vou colocar uma situação, me desculpe a ousadia da pergunta, mas assim, por exemplo, o paciente está lá, o estado dele, né, a situação dele é grave, é aquela leucemia mais agressiva, que precisa urgente de um transplante, enfim. E aí, de repente, não encontra, ou de repente a pessoa desistiu, encontrou e desistiu, essas situações todas. Existe algum aparelho que vai mantendo ele? Existe um plano B? A gente vai mantendo com transfusão, com quimioterapia para diminuir a quantidade de célula. Então claro, se o tempo passar demais, você pode perder esse paciente. Mas assim, por exemplo, quando você procura um doador, o que você quer? Você quer um doador, hoje a gente sabe alguns fatores. Então assim, quanto mais jovem o doador, melhor. Se ele for do masculino, nada contra as mulheres, mas se a mulher já teve filhos, essa doação dela, por causa
em geral dos anticorpos que ela cria, aquilo você já tenta evitar. Então você quer um doador masculino, de preferência do mesmo tipo de sangue daquela pessoa, né, o mais jovem possível. Aí você vai classificando. Então, assim, eventualmente eu tenho aquele doador que é o topo da lista, mas às vezes aquele doador fica indisponível, eu tenho que usar o segundo ou terceiro, ou sei lá, olha, o time está desfalcado, eu vou pegar alguém dali, aquele lá, veio da terceira divisão, vai entrar no time, é melhor do que ficar sem ninguém. Então você acaba usando algum doador alternativo, você faz esse plano. Então, existe isso planejado, não é uma coisa que a gente improvisa. Você já sabe o primeiro, o segundo, o terceiro, as datas prováveis, e aí, se tiver falha, você pode usar uma segunda alternativa. Já aconteceu comigo, da gente ter que usar o doador alternativo, porque o doador principal, ele era uma pessoa que tinha ficado livre de drogas por uma década e recaiu na semana da doação. Então, isso foi um desespero. Essa paciente, inclusive, está viva, né? Okay. Tá super bem, me mandou, entrou num curso universitário, me mandou lembrança, etc. Então, o legal de fazer transplante é isso, né? Dessa especialidade. Eu tenho pacientes que eu tratei lá em 1995, 96, eu tenho contato com eles, eu converso com eles. Né? Então, são décadas, né? A gente sabe da vida, etc. Você vê, às vezes, no Facebook, no Instagram, o que está acontecendo com as pessoas. Então, essa parte bonita de fazer essa especialidade. Existe da parte daquela pessoa que recebeu, que foi assim, né, o contemplado dessa doação, enfim, existe um interesse de saber, conhecer o doador? Então, muito tem. Aí a gente tem que esperar um tempo, né? Eu não estou com o número na cabeça, mas eu não sei se são 2 ou 3 anos, aí os dois têm que manifestar interesse e aí você pode fazer um encontro. Isso aconteceu no último congresso. Por isso o senhor citou. E no último congresso, e foi uma cena lindíssima, né? Foi um doador aqui da região que doou para uma paciente lá de Curitiba e eles se encontraram no palco, né? Você primeiro tiveram os vídeos, depois eles se encontraram. E aí, assim, gente que, assim, com 30, 40, 50 anos de experiência de transplante, estava lá chorando, quis ver aquela cena. Para nós, poxa, um transplante é uma coisa comum, mas aquela cena é tão bonita, quer dizer, um doador encontrar um receptor. E é interessante também que a gente tem um doador que ele trabalha num desses laboratórios farmacêuticos e ele encontrou o paciente num jogo de futebol. Isso aí foi até matéria de TV. E ele fundou agora uma ONG que estimula a doação de medula, etc. Então, na verdade, a gente tinha naquele congresso 2 doadores. Fala, doador não existe. Não, eles estavam lá presentes, né? Então, essa parte bacana, né? Bonito, comovente, né? Comovente. Perguntas chegando aqui, vem pelo WhatsApp ou vem pelo Instagram, diretora, né? Pelo nosso WhatsApp, a Glória Menezes, olha, Glória Menezes de Goiânia, Goiás, nome forte, viu, Glória? Boa tarde, bem-vinda, viu? Meu pai teve câncer de intestino, estava em remissão, mas descobriu há pouco que está com leucemia. Não perdemos a fé e estamos rezando por sua melhora, graças a Deus. Como ele já é de idade, qual seria a melhor forma de tratar o câncer? Pergunta a Glória, doutor. A abordagem de câncer no idoso, né? Antigamente você tinha uma coisa assim, é idoso, nós vamos desistir, né? Você tinha protocolos, por exemplo, chegava a 55 anos, leucemia mieloide aguda, eu quase que jogo a toalha, não faço mais transplante. Hoje, a gente tem olhado o paciente, a situação dele, e avaliado paciente a paciente. Porque, assim, hoje você vê... eu estava vendo uma entrevista num podcast que o rabino estava entrevistando uma senhora de 99 anos que ia fazer uma competição de natação. Ela nada 700, 800 metros por dia. Né? Eu nado a 7 metros, assim, natação não é minha especialidade. Então, assim, você tem que avaliar muito cuidadosamente esse idoso, saber o que é o câncer dele e saber o tipo de leucemia. Não dá para dizer se ele tem tratamento ou não, mas, assim, a abordagem tem que ser muito mais cuidadosa e definir melhor o tipo de tratamento. Pacientes que eram intratáveis há 10, 15 anos, hoje têm opções de tratamento para vários tipos de leucemia. Claro que a gente não tem a solução para tudo, mas isso mudou de uma maneira sensacional. Como eu disse para você, uma leucemia mieloide crônica, eu posso te dar, olha, eu vou te dar um comprimido e você vai seguir, aquele vai ser o tratamento. Leucemias agudas vai ser muito mais complexo, mas tem leucemias que eu vou controlar, sim, com comprimidos. E agora, leucemias agudas, a gente tem alguns subtipos que é impressionante. Eu não preciso mais de quimioterápico, né? São coisas que ainda não estão aprovadas, mas que o pessoal que já está saindo em estudo, paciente de 70 anos que não tinha chance nenhuma, hoje ele toma uma imunoterapia caríssima, um comprimido que é caríssimo, mas esses pacientes estão vivendo 1, 2, 3 anos
sem leucemia nenhuma. Então, isso está mudando muito rapidamente. A gente não vai conseguir nunca curar tudo, isso é uma utopia. Mas a gente melhora muito. E a percepção, tem coisas que eu percebo na minha geração que eu achei que eu não ia ver, eu estou vendo acontecer. Eu não vi a cura da calvície acontecendo, mas assim, leucemia avançou muito mais rápido. Avisa a gente quando isso acontecer, né? Quando descobrir, tá? Avisa a gente, assim. Ô, doutor Cláudio, assim, vamos falar, assim, do procedimento doador-receptor. O receptor, eu imagino que esteja no hospital, enfim, está lá esperando, né? Pronto para receber, está em tratamento, enfim. E o doador, o que ele tem que fazer? Ele tem que ir numa farmácia, tem que ir numa clínica? Então, ele geralmente são, você consegue olhar isso nos sites do INCA, a maioria dos hemocentros das grandes cidades, eles têm a doação. Hoje a doação está limitada até os 35 anos, não é porque nenhum metarismo, é porque eu quero que aquele paciente permaneça no registro maior quantidade de tempo possível, e a gente sabe que conforme vai passando o tempo, a qualidade daquele doador vai caindo. Então, a gente quer muito doador jovem e renovar o banco com doadores jovens. Então, a gente tem, sim, a resposta do brasileiro em geral é boa, a gente consegue, claro que tem regiões, por exemplo, eu preciso às vezes de mais representação da região norte, nordeste, mas assim, o pool de doadores a gente consegue que as pessoas doem. Então ele vai lá no Hemocentro? No Hemocentro, ele pode perguntar no Hemocentro isso aí depois a gente pode colocar eventualmente algum link, alguma informação. Né? No link da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea, você tem isso. Tá tudo na tela, a gente está colocando já aí. Né? Então, você tem essas informações lá, você pode olhar isso lá. Então, você consegue acessar essas informações, né? Então, aí, basicamente, ele vai lá, vão coletar uns tubinhos de sangue dele. E ele pode ser chamado ou não. E ser chamado, para muitos doadores, é uma verdadeira honra, né? É uma honra de estar salvando uma vida. Quem salva uma vida, salva o mundo todo, né? Exatamente. Olha que maravilha, gente. Quantas informações valiosíssimas hoje, o Saúde e Fé, nesta reta final desse mês de setembro, falando sobre a necessidade, gente, a gente esclarecer sobre leucemia, doação, dar o nome, não custa nada. Eu fico imaginando que você só vai lá no Hemocentro, vão coletar uma gotinha do teu sangue, vão colocar o teu nome lá. Alguém pode precisar aqui do Brasil ou de outra região, porque, como o senhor falou, você estava indo para a Inglaterra buscar, ou seja, era alguém que estava, um inglês que ia ajudar um brasileiro aqui, né? Então, ou seja, é uma rede mundial, doutor. É uma rede mundial. E eu também chamo a atenção para a doação de sangue, aí o uso é imediato, né? Sangue, a gente sempre pesquisa de sangue. Hoje a gente pega aquela bolsa de sangue, a gente consegue separar hemácia, plaqueta e o plasma, se precisar, e eventualmente existe até uma transfusão menos comum de glóbulo branco. Eu uso ela em situação excepcional de paciente que está com a defesa muito baixa, eu posso fazer uma transfusão de glóbulo branco. A maioria das pessoas nem sabe que isso existe, mas eu posso usar isso. Então, a doação de sangue continua sendo um ato muito importante, porque aquele sangue, sim, vai ser usado imediatamente. Eu preciso sempre de doadores, todo o tempo. Sangue é vida, né? Sangue então, é vida. Campanha de doação de sangue e a campanha também de cadastro, né, do tipo de sangue, até mesmo para amanhã depois alguém pode precisar de um pouquinho do teu sangue aí para entrar, para ser uma nova fábrica, né, na vida de alguém, no osso de alguém, lá no tutano de alguém, para salvar vidas. Tivemos o prazer, a honra, minha gente, nessa tarde, de conversar com o Dr. Cláudio Galvão de Castro Júnior, nosso médico hematologista e oncologista, gente. Todos os contatos do Dr. Cláudio estão passando na tela. Vale a pena você dar um print aí e até mesmo assim entrar em contato, pedir mais informações, vale a pena, viu? Dr. Cláudio, eu queria imensamente agradecer o seu carinho de ter vindo aqui. O senhor é uma simpatia de pessoa, fala muito bem. A gente entende, doutora, a gente entende, viu? Muito obrigado. Muito obrigado. Isso é uma paixão antiga da aula e teatro, isso é uma paixão antiga. Muito obrigado pela oportunidade de poder falar desse assunto. Eu gosto muito. Que Deus abençoe, doutor. Que Deus abençoe, viu? Amém. E depois